Boa tarde, turma. Hoje iremos apresentar o trabalho final de Planejamento de Unidade de Alimentação e Nutrição. Meu nome é Felipe Fernandes e esse grupo também é composto pela Luísa Brinch, Maria Carolina e Carla Vitória. A nossa UAN é uma PNAE, que é a sigla para Programa Nacional de Alimentação Escolar. O nome da UAN é Nutri e atende uma escola pública do ensino fundamental 1 e 2. Como somos uma UAN terceirizada, utilizamos as próprias instalações da escola. O nosso público-alvo são estudantes do 2º ao 6º ano. Temos um horário de distribuição das refeições de 9h45 a 10h30 para 500 comensais, de 11h40 a 1h30 para 820 comensais e de 3 horas a 3h45 para 320 comensais. O cardápio oferecido na nossa UAN é um cardápio padrão popular. Primeiro, nós falaremos sobre o dimensionamento do espaço físico e funcional da UAN. Esse fluxograma descreve as etapas do processo produtivo realizados na área física da UAN e compreende os seguintes procedimentos. Primeiro, o recebimento dos alimentos, que compreende tanto a pesagem quanto a checagem dos alimentos comprados. Depois, esses alimentos são armazenados, tanto aqueles que precisam de temperatura controlada, que são armazenados em câmaras frigoríficas, quanto aqueles que não são perecíveis e podem ser armazenados em temperatura ambiente, na despensa. Esses alimentos são posteriormente selecionados de acordo com o cardápio do dia e são levados para a área de pré-preparo, onde são realizados procedimentos como higienização de frutas, verduras e legumes, cortes de carnes, entre outros. Depois, os alimentos são preparados e distribuídos para os comensais, que farão sua refeição no refeitório. Após os processos de pré-preparo, preparo e distribuição, os dejetos e aparas são descartados e depositados no lixo, que serão levados até o depósito de lixo, onde ficarão até o momento da coleta por empresas especializadas. Por fim, todos os utensílios utilizados nos processos descritos anteriormente serão higienizados e guardados para serem reutilizados depois. Sobre os aspectos de ambiência. A UAN deve ser localizada em um andar térreo e em bloco isolado, para facilitar a circulação de gêneros e entrega de materiais. A posição ideal é a nascente, para garantir o conforto térmico dessa UAN. Além disso, a configuração geométrica deve ser retangular e o comprimento não deve exceder 1,5 a 2 vezes a largura. Sobre a iluminação, segundo a NR24, devem ser empregadas lâmpadas de iluminação branca de LED ou fluorescente, com potência de 150 watts a cada 4 metros quadrados para a área de processamento, 150 watts a cada 6 metros quadrados para refeitório e 100 watts a cada 8 metros quadrados para instalações sanitárias. Além disso, a iluminação geral deve ser localizada em áreas estratégicas, próximas a locais onde tarefas serão realizadas. Sobre a sonorização, segundo a NR15, os ruídos contínuos e intermitentes só podem durar até 8 horas, e no máximo de 80 decibéis. Porém, o ideal é que os sons da UAN se mantenham a 50 decibéis. Para garantir uma boa sonorização, as paredes paralelas devem ter uma distância de não mais do que 17 metros, e os equipamentos não devem ser instalados nos cantos ou junto a paredes. A ventilação da UAN deve garantir o conforto térmico do ambiente e a renovação de ar. Para isso, as janelas devem ter no mínimo 0,6 metros de altura por 0,6 metros de largura, e a abertura das paredes deve compreender entre 10 a 15% da área de setor. A ventilação artificial deve ser realizada por insufladores e exaustores, de forma que o fluxo de ar seja direcionado da área limpa para a área suja. Sobre temperatura e umidade. A temperatura ideal da UAN é entre 22 graus Celsius a 26 graus Celsius, com uma umidade relativa de 50% a 60%. E para garantir esses parâmetros, deve haver coifas na UAN. O piso de toda a área física não deve apresentar depressões ou saliências, para não prejudicar a circulação de pessoas. Também deve apresentar material antiderrapante em locais onde houver risco de escorregamento. Idealmente, deve ser de cerâmica polida de alta resistência e sua cor deve ser cinza escuro, com índice de reflexão aproximado de 30%. Além disso, deve apresentar inclinação de 2,5% a 3% para direcionar aos ralos a água utilizada para a higienização. As paredes devem ter pé direito de no mínimo 3 metros de altura e serem revestidas com material liso, resistente e impermeável. A cor dos revestimentos devem ter índice de reflexão de 50% a 75%, ou seja, a cor ideal é uma cor creme. As portas devem ser de material lavável, com largura mínima de 1 metro e altura de 2,1 metros,
com borracha de vedação no rodapé e proteção contra impactos até a altura de 0,8 metros. As portas de comunicação entre os setores devem possuir vidros e molas. O cálculo da área física e seus setores foi realizado de acordo com a ID Lanzelotti. Para a área total, o cálculo foi realizado da seguinte forma: número de refeições, 820, multiplicado pelo coeficiente correspondente, 0,7, somado do padrão do cardápio, nesse caso 5% por ser um cardápio popular, resultando em 602,7 metros quadrados. A setorização foi realizada da seguinte forma: 12% para estocagem, resultando em 72,3 metros quadrados, 20% para o preparo, 120,54 metros quadrados, 8% para higienização, 48,2 metros quadrados, 48% para distribuição, 289,3 metros quadrados e, finalmente, 12% para administração, resultando em 72,3 metros quadrados. O dimensionamento do refeitório foi calculado com base no maior número de refeições, no almoço, que conta com 820 refeições e 110 minutos para atender a todos os comensais. Utilizando com base um tempo médio de 25 minutos para a realização da refeição, chegamos à necessidade de 4,4 rotações. A cada rotação, teremos aproximadamente 186 comensais, e utilizando uma mesa com 6 lugares, serão necessárias 31 mesas. Os cálculos foram realizados também para os lanches e foi verificado que a quantidade de mesas seria suficiente também para essas refeições. Bom, as mesas serão dispostas em 4 fileiras com 4 mesas e 3 fileiras com 5 mesas. E utilizando os parâmetros de comprimento da mesa de 1,7 metros, espaçamento de corredor de 0,4 metros, largura da mesa de 0,8 metros, espaçamento de cadeiras de 0,45 metros e espaço de corredor de 0,2 metros, chegamos à necessidade de uma área de 183,75 metros quadrados para o refeitório. Dando continuidade sobre o dimensionamento e organização físico-funcional da UAN, agora será descrita a listagem dos equipamentos de cada área específica da UAN. Começando pela área de recebimento, os equipamentos, sendo alguns ilustrados também nesta tela, são bancada de inox com tanque e bancada de inox móvel, estrados e pallets, monoblocos e caixas plásticas, carros para transporte de carga, balança plataforma eletrônica e mangueira. Enquanto que o armazenamento, referente ao estoque seco, que é importante manter também essa temperatura controlada, apresenta também estes equipamentos: estantes de plano liso e gradeado, estrados e pallets, 3 refrigeradores de inox vertical de 6 portas e um refrigerador de inox vertical de 4 portas. No pré-preparo, para cereais e leguminosas, são equipamentos como carro basculante para lavagem de cereais e leguminosas, mesa para seleção de cereais. No hortifruti conta com equipamentos como tanque para lavagem de vegetais, descascadores. Para carnes, aves e pescados, conta com balança, bancadas de inox com cuba, cortador de carnes, amaciador de carne e tábuas de corte. E para massas e guarnição, liquidificador industrial, mix industrial e carro de detritos. Continuando a parte de equipamentos da questão de dimensionamento e organização físico-funcional da UAN, temos a parte de preparo, que inclui coifa, caldeirão, fogão industrial inox 8 bocas, que está ilustrado na figura, fritadeira elétrica de 1 cuba, forno convencional de 3 câmaras e chapa bifiteira de sobrepor retangular. Já na parte de distribuição, nós temos utensílios como talheres e bandeja estampada com 6 escavações em inox, os pontos de distribuição, que são os balcões de distribuição linear de fluxo contínuo unilateral com uma esteira, os gastronormes de 30, 15 e 9 litros e meio, mesas retangulares de 6 lugares e cadeiras e lixeira com pedal. Na parte de higienização, nós temos algumas figuras ilustradas também, que incluem as bancadas de inox com tanque com 2 cubas e pia, estantes de plano gradeado, carro para transporte de utensílios e o guichê com box para devolução de bandejas. Foram realizados alguns cálculos para dimensionamento da área de recebimento e o cálculo escolhido foi a balança. Para cada dia foi usado um tipo de carne, então estima-se 3 carnes diferentes de maior volume: o frango, o prato proteico sem osso e o prato proteico com osso.
Foi realizado o cálculo e visto que para 4 pessoas seriam 820 refeições por pessoa. Então a quantidade de quilo de frango foi igual a 246. Realizando outros cálculos, como disponível na tela, a conduta realizada foi uma balança de 300 quilos, pois pesará o frango separadamente, que tem um total máximo de 246 quilos. Agora trazendo pesquisas que foram realizadas na internet para contribuição com o trabalho, nós pesquisamos a balança de colunas de 300 quilos e aqui contém as especificações e a capacidade dela. Foi realizado também cálculo para a câmara frigorífica de hortaliças e frutas e foi realizado que a conduta seria 3 refrigeradores verticais de 6 pontos com 1.500 litros cada e um refrigerador vertical de 4 portas com volume de 1.045 litros. Para isso, foram considerados os gêneros de maior peso bruto servidos em saladas, guarnição e sobremesas, que são couve-flor, abóbora e melancia. Também foi realizada mais uma pesquisa na internet sobre os refrigeradores, tanto comercial de 1.500 litros, quanto refrigerador geladeira, inox de 4 portas. E nas imagens vocês podem ver as especificações de cada um. Um outro cálculo também foi o cálculo do carro para detritos para a área de pré-preparo de carne. A conduta vista foi um carro com capacidade de 80 kg que deve realizar 2 operações. Uma pesquisa na internet também foi realizada para verificar as especificações da lixeira que deveria ser adquirida. Então, fala sobre a capacidade e suas especificações. E já finalizando, o nosso layout traz os fluxos presentes e conta com distribuição, refeitório, higienização, pré-preparo de cereais e leguminosas, pré-preparo de carnes, pré-preparo de hortaliças, estoque seco, estoque frio, área de recebimento, entrada e saída de manipuladores, banheiro masculino e feminino, administração, lixo e lavatório e área de higienização também. Os fluxos representados pela seta laranja são os fluxos de entrada e saída de comensais. Pelas setas verdes são os fluxos de lixo, vermelho, os fluxos de recebimento e estocagem de alimentos, em azul, os fluxos de manipuladores e em roxo, os fluxos de preparo e distribuição de alimentos. Em relação ao nosso projeto de sustentabilidade, optamos por utilizar uma coleta seletiva dos lixos, visando aumentar a produtividade em todas as etapas do processo de produção das refeições. Os diferentes lixos que são produzidos em cada etapa do processo de preparação e após o descarte dos restos dos alimentos são destinados a diferentes coletas específicas. Por exemplo, a coleta do óleo de frituras, que pode ser destinada a produtores de sabão. O restante de alimentos que são destinados a pequenos criadores de animais, entre outras finalidades. Dessa forma, será possível ter um aproveitamento maior de todos os resíduos gerados durante o processo. Em último lugar, ficou o tópico de saúde do trabalhador e o risco de acidente por setor. No caso, no refeitório, foi visto o risco de proliferação de bactérias e fungos por acúmulos de sujeira em determinados pontos, como chão e ar. O tipo de risco foi considerado biológico e uma sugestão é a higiene rigorosa no local por parte do auxiliar de serviços gerais e o uso de materiais de limpeza de desinfecção e sanitização também. No caso do preparo, uma hipótese levantada foi a de cortes e escoriações por equipamentos sem proteção, considerando um tipo de risco físico, e a sugestão seria realizar treinamentos para o manuseio correto desses equipamentos pérfuro-cortantes através de uma empresa contratada. Ainda no preparo e no pré-preparo, temos também a questão do esforço físico como risco de acidente. É um tipo de risco físico e a sugestão é dar pausas pré-estabelecidas. No setor de higienização, o tipo de risco físico foi a umidade e a sugestão seria reavaliar com técnicos responsáveis um sistema de drenagem. No setor de distribuição, o tipo de risco visto foi de queimaduras, que consideram risco físico, e a sugestão é o uso de luvas e roupas adequadas, além do treinamento para o manuseio dessa distribuição dos alimentos. No setor de recebimento, foi visto cortes e escoriações, considerado um tipo de risco físico, e a sugestão foi um treinamento adequado para o manuseio dessas cargas. Por fim, nós finalizamos aqui essa primeira parte do projeto, agradecemos a atenção de todos e desejamos a todos uma boa tarde.